Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria, morada de Deus, lugar de encontro de irmãos e irmãs na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria! Salve Maria! Quem está feliz, diga eu! E dá uma salva de palmas a Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Nesse 12º domingo do tempo comum, a igreja nos convida a voltarmos a Jesus Cristo, ápice do nosso viver, razão, motivo pelo qual nos trouxe aqui. Viemos visitar Nossa Senhora, mas Maria nunca para em si, ela nos aponta para Cristo Jesus, pois ela mesma nos disse: fazei tudo o que o meu filho vos disser. E é com essa confiança que nós viemos pedir para nós, para a nossa família, por aquelas pessoas que recomendaram as nossas orações. Queremos também que a sua casa se estenda ao santuário, seja um lar de paz, de alegria, de amor, de tudo aquilo que pode já acontecer aqui na terra como reino dos céus. E neste dia temos vários motivos que nos alegram, que nos animam, que nos dão coragem para viver, pois somos peregrinos de esperança. A família é o celeiro de vocações, e nesta celebração nós queremos render graças a Deus pelo jubileu de 40 anos de vida consagrada do missionário redentorista Padre Ronaldo Divino de Oliveira, que trabalha aqui na Casa da Mãe. Há 40 anos atrás, ele dizia à igreja, à congregação, a Deus, à sua família: eis-me aqui, Senhor. E nesses 40 anos, Padre Ronaldo trabalhou em vários lugares. Ele passou pelas cidades de Campos dos Goitacazes, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, trabalhou no norte de Minas, fez experiência em Bogotá, na Colômbia, trabalhou em Rio Negro, em Letícia, em Tabatinga, esteve trabalhando na África, em Moçambique, trabalhou nas cidades de Furacungo, Tete, Maputo, Muvamba e Inhassoro. Diz no seu livro, uma autobiografia, assim: Moçambique foi para mim como uma terra encantada, o lugar onde o tudo e o nada, o céu e o inferno, a penúria material e a riqueza humana se encontram. Nada, absolutamente nada, se compara à singularidade das celebrações eucarísticas em Moçambique, carregadas de simbolismos, significados, alegria, música e fervor religioso. Quem conhece o Padre Ronaldo sabe que na simplicidade da vida, ele faz a vida acontecer. Ele traz uma frase muito simples, mas que toca o coração e mostra como que devemos viver. Deus não quer que nós colecionamos tantas coisas, mas tudo aquilo que nós devemos ter no nosso coração. Ele sempre diz assim: viva, viva, salve, salve. É com alegria, é com fé, é em agradecimento à vida do Padre Ronaldo, que saiu lá da cidade de Florestal, aos 20 anos de idade, ingressou-se no seminário redentorista, lá em Juiz de Fora, onde também cursou filosofia na Federal de Juiz de Fora, e tornou-se um missionário redentorista, um padre da nossa congregação. Atualmente exerce o seu ministério na Casa da Mãe, acolhendo os romeiros com alegria, transmitindo alegria e fé para todos, mostrando que a simplicidade da vida é que encanta o coração de Deus. Por isso, nessa celebração, a liturgia vem fazer um convite especial para nós, para que nós façamos-nos filhos e filhas de Deus pela fé em Jesus, seguindo na renúncia a nós mesmos e assumindo a cada dia a cruz do amor, do serviço, e seremos o verdadeiro povo de Deus, a descendência de Abraão. Vocação acertada, vida feliz, a abnegação de si próprio para que o irmão e a irmã tenham vida. Na alegria, no espírito de celebrarmos
a vocação, a família, a liturgia deste dia, Cristo nosso Salvador, vamos ficar todos em pé e vamos iniciar cantando. Canto número 3. Em coro a Deus louvemos, eterno é seu amor, pois Deus é admirável, eterno é seu amor, por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor, por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Criou o céu e a terra, eterno é seu amor, criou o sol e a lua, eterno é seu amor, por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor, por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Fez águas, nuvens, chuvas, eterno é seu amor, fez pedras, terras, montes, eterno é seu amor, por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor, por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Presidirá esta Eucaristia o Padre Ronaldo, aniversariante de vida consagrada, e nós queremos também conhecer os concelebrantes que irão se apresentar. Temos aqui o nosso querido Padre Veloso, também temos o irmão Gil, que é o vice-superior da comunidade da qual o Padre Ronaldo faz parte. Padre Rosivaldo, eu faço parte da equipe aqui do Santuário da Casa da Mãe. Padre Breno, da Diocese de Divinópolis e atualmente Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Itaúna. Padre Paulo Carrara, missionário redentorista, atualmente trabalhando na cidade de São Paulo, na formação dos estudantes de teologia. Na alegria de nos encontrarmos, também queremos acolher a família do Padre Ronaldo, as suas irmãs, sobrinhas que entraram, inclusive com uma faixa tão bonita. Todos nós que estamos aqui, você que está em casa, com uma belíssima e forte salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para bem celebrarmos, irmãos e irmãs, esses santos mistérios, reconheçamos-nos todos necessitados da misericórdia do Pai. Número 9. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Levante seu braço, clamando. Senhor, tende piedade
Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus todo misericordioso, tenha muita piedade, compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Levantando o seu folheto, agradecendo a Deus. Aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Ó nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia da palavra, o Senhor vai falar ao nosso coração. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Atentos, ouçamos. Leitura da profecia
de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e oração. Eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia, haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magido. Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Como terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Para mim, foste sempre um socorro. De vossas asas, à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós. Com poder, vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo,
Sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: olha, Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, mas outros ainda acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamemos Saudemos a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, devotos e devotas de Nossa Senhora Aparecida, presentes aqui nesse maravilhoso santuário da Mãe de Deus, da padroeira do Brasil. Irmãos e irmãs, devotos também de Nossa Senhora Aparecida, que nos acompanham pela TV Aparecida, pelo portal A12. Estar aqui no santuário é sempre uma alegria, sobretudo quando nós podemos celebrar juntos a Eucaristia, memorial da Páscoa de Cristo, na qual Ele se faz presente e se torna o nosso alimento. Hoje nós também celebramos
40 anos de vida religiosa do padre Ronaldo. Sua biografia foi apresentada no início, resumidamente, mas ela nos mostrou que ele buscou ser, em toda a sua vida, fiel à sua vocação batismal, sua vocação de cristão, de discípulo, e a sua vocação missionária redentorista, que ele recebeu de Deus para servi-lo nessa congregação religiosa, com esse carisma missionário. E essa vida missionária nos lembra que todos nós somos missionários, pelo nosso batismo. Os textos da liturgia de hoje nos mostram o que significa ser cristão, o que é ser cristão, e também nos indica o que devemos fazer se somos cristãos. O Evangelho de Lucas, nesse trecho de hoje, nos mostra Jesus em oração, no lugar retirado. Poderíamos nos perguntar, Jesus então orava? Evidentemente, Jesus orava. Jesus era judeu. Jesus vem de um povo que sabia orar. Então Jesus, inclusive, rezou os salmos com o seu povo. Jesus frequentou as sinagogas. Mas Jesus também busca o Pai na intimidade da oração. E qual que seria o conteúdo da oração de Jesus? O primeiro deles seria exatamente esse, a sua filiação. Na oração, Jesus busca se alimentar da vontade do seu Pai, que o enviou para salvar a humanidade. Então Jesus é filho do Pai e ele busca essa intimidade com o Pai. E claro, na oração Jesus aderia à missão que o Pai lhe confiara, de ser o Messias, de ser o Salvador. Se apropriava pessoalmente daquela missão difícil que o Pai lhe confiara, até para permanecer fiel a essa missão. Os discípulos estão por perto e Jesus pergunta a eles quem o povo está dizendo que ele é. Aí os discípulos relatam a Jesus as respostas que eles têm ouvido. Estão dizendo que Jesus é João Batista, que Jesus é Elias, que ele é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então até aquele momento o povo não estava entendendo muito bem quem era Jesus. E Jesus então pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e responde: o Cristo de Deus. Uma resposta exata, teologicamente, espiritualmente falando. Ou seja, Pedro define a identidade de Jesus: o ungido de Deus, o Messias de Deus. Mas Jesus, depois da resposta de Pedro, tem uma reação surpreendente. Proíbe os discípulos de contarem isso às outras pessoas. Ou seja, Pedro dá uma resposta correta, mas Jesus diz que ele não pode contar aquilo para ninguém. E por que Jesus diz isso? Porque a própria compreensão de Messias, de Pedro e dos discípulos, estava equivocada. Eles imaginavam um Messias poderoso, um Messias justiceiro, um Messias guerreiro, que ia combater o mal, a injustiça e impor o seu reino, que seria um reino de justiça e de igualdade, mas ele ia conquistar isso dominando, como os dominadores do mundo fazem. E aí Jesus, ele vai apresentar aos discípulos o seu destino
O Filho do homem, Jesus se refere a si mesmo como Filho do homem. Ou seja, ele é Filho de Deus, plenamente divino, né? Plenamente Deus, e ele é Filho do homem, plenamente ser humano. E Jesus vai dizer que ele deve sofrer muito, que ele deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes e doutores da lei. Ele deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ou seja, o messianismo de Jesus não é de dominação, é de serviço desinteressado ao próximo. Jesus não combate a violência com violência. Muito pelo contrário, Jesus resiste não violentamente ao mal, e nos ensina que essa é a única forma de combater o mal, resistindo a ele de maneira não violenta. Então ele será o servo, ele vai servir a todos, ele vai amar a todos, ele vai fazer o bem a todos, ele vai anunciar a misericórdia. Papa Francisco gostava de repetir isso: todos, 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 todos são amados por Deus. Isso Jesus nos revela. Há um trecho no Evangelho de Lucas em que Jesus vai dizer para os discípulos: vocês não podem imitar os fariseus, fazendo o bem só a quem faz o bem a vocês. Vocês têm que fazer o bem também a quem faz o mal, porque Deus é bom para os ingratos e maus. Se vocês fizerem isso, vocês serão realmente filhos do Altíssimo. Então a característica de quem é filho de Deus é o amor, a misericórdia, a solidariedade. Solidariedade com todos, não só com os bons. Mas evidentemente o modo de agir de Jesus, a proposta de Jesus, ela significa uma ruptura com a forma de exercer o poder lá na sua época. Porque os romanos, claro, eram injustos, cobravam impostos, o imperador impunha o seu desejo dominando e explorando, assim também os religiosos da época, que Jesus cita os sacerdotes, os anciãos, os doutores da lei, eles não entendem a proposta de Jesus, e ele será condenado. Será condenado no tribunal religioso como blasfemo, e no tribunal civil como subversivo. Mas ele vai ressuscitar. Mas o caminho dele não é um caminho fácil, porque ele encontra rejeição, ele encontra oposição daqueles que não querem entrar na lógica do seu reino, que é o reino da justiça, da liberdade, da fraternidade, da paz. Nós acompanhamos, estarrecidos, o que está acontecendo hoje no mundo. Papa Francisco também dizia: o mundo vive uma terceira guerra mundial em pedaços, mas esses pedaços parece que estão se ajuntando, e o medo de uma terceira guerra mundial aumenta. Por que isso? Pelo desejo de dominação. Amar significa vencer o próprio egoísmo, sair do próprio interesse, como dizia Santo Inácio, e buscar o interesse do outro, o bem do outro. A paz depende de um altruísmo. A vida de Jesus foi marcada por um altruísmo radical, amor desinteressado a todos, pelos quais ele oferece a sua vida. Essa é a lógica do Evangelho. É isso que Jesus pede à humanidade. Mas as nações brigam entre si, porque cada uma delas pensa só em si mesma. Ou seja, os líderes mundiais continuam, pelo menos muitos deles, querendo dominar e não servir. Se todos buscassem servir, inclusive os poderosos desse mundo, a realidade se transformaria, nós viveríamos num mundo bem melhor.
E aí no final Jesus vai dizer o que é ser discípulo, é segui-lo, mas para segui-lo é preciso tomar a própria cruz. O que significa isso? Que é preciso pagar o preço dessa adesão a Ele, dessa adesão à lógica do seu reino, da sua vida. Interessante que Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer que somos filhos de Deus. Então, as diferenças entre nós não contam mais. O que vale não é ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são uma coisa só em Cristo. E Paulo dirá, no batismo nós nos revestimos de Cristo. Paulo compara então aí a vida cristã com uma roupa, né? A roupa na época de Paulo designava uma dignidade. A dignidade do cristão é se revestir de Cristo. Para quê? Para expressar Cristo na vida concreta. Ser cristão, portanto, é ser seguidor de Jesus Cristo. No nosso batismo, Cristo foi impresso em nós. Nossa vida tem que ser expressão de Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ser pessoas de paz, de misericórdia, temos que ser bons, temos que buscar vencer o nosso egoísmo. Vencer o próprio egoísmo é uma cruz. A tendência de cada um de nós é pensar só em si, só no próprio interesse. Sair de si supõe aí um sofrimento. Ser altruísta é exigente, mas é isso aí que Jesus nos propõe. Então, irmãos e irmãs, sejamos cristãos, nos revistamos sempre mais de Jesus Cristo e expressemos Jesus através de gestos de bondade, de amor, de paz e de fraternidade. Vamos professar a nossa fé nesse Cristo que reina em nós, com seu poder, não da dominação, mas do amor, da entrega a Deus e a nós. É o Deus e Senhor da misericórdia. A dominação dele é pela imposição da misericórdia, do amor que se faz fraternal. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eu creio sim, e viva alegre a minha fé. Juntos, eu creio sim, e viva alegre a minha fé. Ó Pai, em vosso Filho morto por amor e ressuscitado, vós nos abris o caminho da salvação, para não nos desviarmos dele. Nós vos pedimos, guiai-nos, Senhor Deus. Guiai-nos, Senhor Deus. Para que a Igreja torne-se vosso povo no constante seguimento de Jesus, na renúncia a si mesma e na cruz amor de cada dia, rezemos. Guiai-nos, Senhor Deus. Para que a esperança de peregrinos do céu seja a nossa força a vencer as dificuldades na caminhada, rezemos. Guiai-nos, Senhor Deus. Para que vivamos nosso batismo em Jesus, testemunhando-o como o primogênito da inteira humanidade, rezemos. Guiai-nos, Senhor Deus. Que os romeiros possam,
ao retornarem de suas romarias, se comprometerem ainda mais na luta pela justiça e no cuidado para com a vida. Rezemos. Guiai-nos, Senhor Deus. Deus de bondade, assim com nossas mãos para o alto. Deus de bondade, como terra sedenta e sem água, dai-nos ansiar por vós, nossa fonte da vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia eucarística, momento de agradecermos a Deus por tantas maravilhas que Ele faz em nossas vidas, bem como também oportunidade para pedirmos força para a nossa caminhada, trabalho para os desempregados, alimento para os que passam fome, agasalhos para os nossos irmãos que estão em situação de rua. Tantos motivos temos. Esse é o momento de olharmos para o altar do Senhor da vida e pensarmos o quão bondoso Ele é para com cada um de nós. Fomos marcados por Ele através do nosso batismo. E na Eucaristia e por meio dela, que é alimento substancial para a nossa vida, porque é o próprio Cristo que se faz pão e alimento para a nossa vida, nós vamos também reforçando o nosso batismo e revestindo do próprio Cristo. O Santuário Nacional tem dezenas de obras sociais, graças à generosidade de nós, todos devotos da Mãe Aparecida, nós conseguimos levar a muitos irmãos e irmãs nossos que padecem um pouco de dignidade, para que vivam um pouco melhores. Por isso convido você nesse momento do ofertório, a dirigir-se aos cofres, fazer a sua oferta, como gratuidade, como dom, como vocação, como partilha, como alguém que quer de fato experimentar o reino de Deus aqui na terra. Nesse momento, então, dirija seus cofres, faça a sua oferta. De casa você pode participar ligando para nós, sendo da família dos devotos, 0300 210 1210. Se preferir, você também poderá cadastrar-se nesse QR Code que está aparecendo aí na tela do seu aparelho. Cantemos enquanto partilhamos com alegria. Os grãos que formam espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos, esse sacrifício de louvor e de reconciliação, e fazei-nos por vossa misericórdia oferecermos o afeto de um coração que vos agrade, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito Santo, quisestes congregar de novo os filhos dispersos pelo pecado, para que a igreja, povo reunido na unidade da Trindade, seja reconhecida como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo.
para o louvor da vossa imensa sabedoria. Por isso, unidos aos coros dos anjos, nós os louvamos e cantamos, alegres a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, novamente pronunciou a bênção de ação de graças, depois o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia
dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais aqui, Pai nosso que estais aqui, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos com alegria a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Pela paz para todos nós nesta noite aqui em Aparecida, você que está também na sua casa, meu irmão, minha irmã, tenha uma boa noite, um bom descanso para nós vivemos o dia de amanhã, o domingo, o dia do Senhor. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Eucaristia é vida, é confirmação da nossa fé, é força que vem de Cristo, é alimento para a nossa alma e para o nosso corpo. Aqui no santuário, aproxime-se do corredor, diante do ministro, receba a Eucaristia e faça o seu momento de oração. Você que está em casa, participe da Eucaristia alimentando-se da palavra. Cantemos. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro,
os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas vezes enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos para onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Oremos, oremos. Renovados pelo alimento precioso do corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia resgatados para sempre a salvação que celebramos fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, mulher peregrina da fé, voltemos os nossos olhares para o corredor. Rosana. Ao vermos Maria, nós pedimos a ela a sua intercessão. Apresente no silêncio do seu coração a sua prece, preparando-se para a consagração, momento de nos confirmarmos na fé, assim como ela foi uma mulher temente a Deus. Vamos acolher Nossa Senhora cantando. Em procissão errou Maria, romeiro ruma para a casa de Maria. Em procissão, feliz da vida, romeiro vai buscar a paz de Aparecida. Eu vim juntar a minha pobre oração, a oração da minha igreja, outros milhares, meus irmãos.
Por isso eu venho todo ano e para o ano eu vou voltar em procissão, em Roma, cantando a Nossa Senhora. Romeiro ruma para a casa de Maria, em procissão, feliz da vida. Romeiro vai buscar a paz de Aparecida. Eu tô chegando, eu tô feliz, feliz da vida. Vou rezar com minha gente lá no altar de Aparecida. E romaria a gente faz porque acredita que a viagem vale a pena e faz a vida mais bendita. Em procissão, em romaria, Romeiro ruma para a casa de Maria. Em procissão, feliz da vida, Romeiro vai buscar a paz de Aparecida. A imagenzinha de Nossa Senhora encontra-se em nosso meio, mas Maria está além da imagem. Espiritualmente ela está olhando por todos nós, porque somos seus filhos e filhas. Nós vamos ter uma voz feminina representando todas as mulheres também, batalhadoras. Você mãe, você que está aqui, você que está aguardando o seu filhinho. A Rosana, a irmã do Padre Ronaldo, veio celebrar esses 40 anos de vida consagrada dele. Ela vai então rezar conosco a consagração. Estenda seu braço, apresente a sua intenção. Consagremo-nos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, e para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no de todo o número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nessa vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Com os nossos braços para os céus, pedindo bênção e proteção, cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Assim com nossas mãos para acolhermos a bênção. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do nosso amado Brasil, que a paz, a alegria, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Com as nossas duas mãos para os céus, bem forte. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva os romeiros! Viva o Padre Ronaldo! Viva! Agora nós sairemos em procissão. O Padre Ferdinando já nos aguarda, acompanhando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Continuamos a nossa celebração da vida. Muito obrigado a você que nos acompanha através da TV Aparecida. Continue na nossa alegre programação. Cantemos. Maria.